Então, pessoal, vamos à nossa aula. Vamos à nossa aula de inglês de hoje. Vamos para uma pergunta de gramática. Né? Ok. Vamos lá, então. A pergunta, então, é... Por que nessa questão aqui, ó? No último espaço em branco tem que ser it e não its? Excelente pergunta. Isso me leva a este pedaço aqui da nossa tabelinha, tá? Filhos, vocês conseguem ver minha tela? Não. Não, desculpa. E agora vocês conseguem ver? Sim, sim, excelente. Então, a gente tem este pronome aqui, olha aqui, vou mostrar para vocês, it, né? Que é ele, ela para coisa e animal, né? E na mesma questão, está perguntando se poderia ser its, que está aqui, né? Pode ser esse aqui também, né? A resposta é bem simples, ó. Esse its aqui vem antes de substantivo e esse vem depois do substantivo. E esse cara aqui é sempre sujeito de orações. Então, todos esses pronomes aqui viram antes de verbo. Se vocês pensarem todas as frases que vocês fazem com esses pronomes, I, you, he, she, it, we, you, they, eles vêm sempre antes de verbo. Bom, se eles vêm sempre antes de verbo, vou lá para a minha tela de exercícios do e-board de vocês, né? E aí eu vou dizer assim, olha, a pessoa vai dizer assim, I live in Passo Fundo, ó. Live é verbo. Ou eu posso dizer assim, I like bananas. Bananas. Like é verbo. E a gente poderia colocar um they aqui, ó. They. Continua sendo. Tá? Agora, eu posso dizer assim, ó. It is my book. Ponto. Ó, esse it é o it que é sujeito, né? Porque depois vem verbo. Ok? Mas eu posso dizer assim, ó. This is its house, tá? Só fora de contexto, tá? A gente tá falando do cachorro, do meu cachorro, blá, 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 meu cachorro, e eu chego e digo, e essa aqui é a casa dele, do cachorro. Esse it vem antes de um substantivo, ok? Então, lembrando, it vem antes de verbo, its vem antes de substantivo. Quando eu olho para a questão, eu volto lá na questão, quando eu olho para a questão diz assim, ó, to whom it, espaço em branco, really belongs. Belongs é um verbo. E aí eu preciso de um pronome sujeito, preciso de um ele. Por isso que aqui a gente usa it. Faz sentido? Sacou a resposta? Me ajuda se você não entende. Excelente. Gostei das perguntas, gente. Mais alguma pergunta sobre a questão número 1? Nope. Ok, olha, acho que tocamos num ponto importante. Questão 2, gente. Vai, assim, 30 segundinhos para a questão de número 2. Bora lá. Questão 2, 30 segundos. Valendo. Vinte segundos. Tempo. A frase diz assim, ó. Deixa eu só pegar aqui. Cada um de vocês deve começar, espaço em branco, trabalho, e fazer todos os exercícios, espaço em branco. Pela terminação, né, das opções, eu imagino que seja sozinho, tá? A resposta certa, A de América. Estou pronto para as perguntas. Podem perguntar. Nenhuma pergunta. Não, sério. É sério, vocês acertaram nessa. Não, vocês acertaram essa ou entenderam a resposta. Seria o RIS? Muito obrigado, jovem. Muito obrigado por ter a coragem, tá? Vamos lá. Então, eu vou pedir para que vocês olhem aqui e vejam a palavra work, tá? Essa palavra aqui é trabalho, substantivo.
eu preciso de um pronome que venha na frente de um substantivo, né? Então, eu estou pegando o caminho mais comprido para explicar a resposta, tá? Eu sei o que você está perguntando, tá? Então, quando a gente olhar, tá aqui, ó, his vem antes do substantivo. Podia ser his, o outro his que vem depois, dá na mesma. Só que eu sei a pergunta que o colega fez. A pergunta que o colega fez assim, então, por que que é his? Se fosse o Joãozinho, seria his. Se fosse o Paulinho, seria his. Aqui, ó, na frente, ó. Se eu disser assim, ó, Joãozinho deve começar o seu trabalho. Excelente. O problema é que gramaticalmente falando, ou seja, para a prova, quando eu falo de pessoas, tá? E é em terceira pessoa, e eu não sei se é homem ou mulher, gramaticalmente a gente tem que usar o masculino. E se vocês olharem as opções, com exceção da letra E, elas estão todas no masculino, para não ter erro. Sacou? Não pode ser him, porque him vem depois de verbo, tá? E como work é substantivo, né? Começar o seu trabalho. Então, cada um de vocês deve começar o seu trabalho. Hoje em dia, as pessoas usariam their, que ele é neutro nesse caso. Ele não é nem masculino nem feminino. Porque eu não sei se está falando com homens ou com mulheres ou com os dois gêneros. Hoje em dia, as pessoas já colocariam their work. Mas em prova, em gramática, eu não arriscaria, usaria his, tá? E logo na sequência, o outro espacinho branco tem um by. Antes de by, a gente tem que usar, por exemplo, um self, tá? By himself, que significa sozinho. Então, se perguntarem numa prova assim, ó, esse by himself, ou by qualquer coisa self, que está sublinhado, poderia trocar pelo quê? Alone, em inglês. Já vi cair mais de uma vez essa pergunta. Sublinhavam uma palavra com self, que tem um by na frente, e perguntavam, qual das opções? Alone, sozinho. Não sei se eu respondi a pergunta do colega. Se não entendeu, eu posso explicar de outra forma, colega. Tudo certo? Mais alguma dúvida aqui? Não? Avançando então. Ups, essa foi... Pois não, Duda? Não ficaria certo se usasse your work by yourself. Isso. Poderia. Só que você percebeu, ó, o organizador da prova não colocou essas opções. Sim. Mas eu concordo contigo. Concordo plenamente contigo, tá? Mas o organizador da prova, sabendo que as pessoas veriam um you e logo usariam your work, ele resolveu, ele ou ela, né? Resolveu não colocar your, para dificultar a vida das pessoas, usando uma regra bem antiga e bem mais de gramática bem mais profunda, tá? E eu, de novo, preciso dizer, esta regra gramatical que olha para um grupo de humanos e usa só o masculino, pessoalmente eu acho politicamente incorreta. E o inglês tem uma solução. Joga para o plural que está tudo resolvido, tá? Em português, a gente tem debate sobre isso, nos quais eu não vou entrar, óbvio. Mas eu concordo contigo, Duda, podia ser. Questão de número 3. 30 segundinhos para número 3, galera. Valendo. (24 segundos). Tempo. A resposta certa nesse caso é E de escola. Estou aberto a perguntas, dúvidas ou questões. Talvez tenha sido uma pegadinha, galera. Vamos lá? Pode abrir o microfone e perguntar. Se o microfone não estiver funcionando, pode chamar no chat. Não? Ok? Opa, beleza. A pegadinha dessa, galera, era botar o nome de um homem, o Robert, né? E forçar as pessoas a marcar a letra A. Tá? E, de novo, aqueles que não caíssem nessa, poderiam ainda cair nessa aqui, ó, que é o plural da letra E. Tá? Agora, por que não é yourselves e é yourself? Porque é uma pessoa só, o Robert. Agora, se essa questão fosse assim, ó, onde você, ou vocês, eu não sei agora, ó, se eu tirar o Robert e a vírgula,
pode ser tanto você quanto vocês. Aí poderia ser C ou E como respostas certas, tá? E por isso que a resposta certa é a letra E. Muito bem. Tá bom, vou topo. Questão de número 4, 30 segundos. Ela é mais acessível, mas dá para fazer. Foi. Quinze. Tempo. Resposta certa de Dinamarca. Estou aberto a perguntas. Por que não pode ser there, pro? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Sim, sendo fenomenal. Então, a gente vai para os possessivos de novo, tá? E eu quero lembrar vocês que as palavras que forem da família do my, eles virão antes de um substantivo. E as palavras que forem da família do mine virão depois do substantivo. Subis. Mais a palavra da família do mine, tá? O que eu marquei para vocês é que a resposta seria hours, tá? E eu gostaria que vocês marcassem esse Szinho que está ali, ó, tá? Vamos lá, vamos descobrir qual é a situação. Vou subir com essa explicação. Ó, se vocês olharem bem, a palavra hour, ela pertence à família do my, tá aqui, ó, antes de substantivo. E a palavra hours, ela vem depois do substantivo. Lembra que foi essa a resposta que eu marquei, tá? Green screen. Tá? Vou deixar isso aqui na tela para a gente olhar bem direitinho, né? E vou voltar lá para a página da questão. E se vocês olharem na questão, vocês vão ver que depois do espaço em branco não tem nada. Só antes, ó, tem um substantivo antes. Tá? E o there tá nesse lado aqui, ó. Desculpa, o there tá nesse lado aqui, ó. Ele dá dessa família aqui. Então, por isso não pode ser there, porque o substantivo está na frente. Depois do espaço em branco não tem substantivo, ó. O substantivo mais próximo está aqui, ó. Uma festa, né? Então, não pode ser himself, não pode ser there, não pode ser your, não tem verbo na frente, não pode ser us. A única resposta certa é ours e a frase vai ficar: vamos chamar alguns dos nossos amigos e fazer uma festa. Por isso não pode ser there, porque o there está na família que vem antes de um verbo. Pita, mas e se eu quisesse dizer assim, ó? Vamos chamar uns amigos deles. Para eu usar aquele there, aí a gente põe um Szinho no there e a letra C já está correta. Vamos chamar alguns amigos deles ou delas e fazer uma festa. Ok? À vontade, gente. Pode perguntar se você tiver alguma dúvida até aqui. Ok. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Ver se eu consigo aumentar um pouco a dificuldade de vocês, que vocês já estão ficando muito fera nesse negócio aqui. Tá aí, tá aí. Questão 6. Pelo amor de Deus. Oi, Fernanda. É que assim, eu não sei a situação das outras pessoas, só que no inglês que eu tive ao longo da minha vida, as pessoas não explicavam. Isso é um substantivo em inglês. Isso é um adjetivo em inglês, sabe? Mal é mal quando era a terminação do verbo e coisa. Só que substantivo, eu não sei, sabe? Tipo, que nem é em português. Por isso que eu não sei, eu me pergunto tudo. O que vem depois de um verbo? O que vai vir antes? Sabe? Eu me bugo tudo. E é por isso, Fernanda, que você vai me ouvir falar isso todas as aulas. Porque eu sei que na experiência dos meus alunos, mesmo os universitários, tá? Os universitários são piores ainda, porque eles, a última vez que eles viram verbo substantivo foi no Enem, né? E aí pode ter passado 3, 4, 5 anos, tá? Então, eu imagino que para vocês também seja uma dificuldade. A minha estratégia é, porque eu sei que vocês estão fazendo aula de português, conectar com uma coisa que vocês estão estudando.
Porque provavelmente na aula de português, o pro ou a pro está falando de verbo, substantivo, pronome, advérbio. Eu acho que isso fica mais próximo da realidade de vocês. Mas eu também sei que uma das minhas missões é ensinar ou revisar, vamos lá, revisar a parte gramatical do português. Verbo, substantivo, pronome, advérbio. E é por isso que eu faço isso da aula 1, ou já aula 2, mas por isso que eu faço isso desde a aula 1. Desde a aula 1 eu fico verbo, lembro do verbo, cadê o verbo, procuro o verbo. Isso vai ser vital para a nossa estratégia de interpretação de texto. Vital, Fernanda. Tá? Então, quanto mais a gente revisar esse negócio de verbo, substantivo, advérbio, adjetivo, mais a gente vai conseguir resolver as questões de leitura já já. Tá, Fernanda? Guria, obrigado por abrir o coração. Isso é muito, muito legal. Eu vou fazer o seguinte, antes de resolver a questão para vocês, eu vou encerrar a chamada, tá? Mesmo link, tá, galera? Mesmo link. Até daqui a pouquinho.